Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso quadro Ansiedade Fora da Caixa, aqui no perfil do YouTube Thiago Logoterapeuta. Se você já me segue há mais tempo, você sabe já como é que funciona a dinâmica desse quadro. Toda quinta-feira, às 19h30, eu lanço aqui um vídeo respondendo a uma pergunta que é recorrente e muito relevante para esse tema do transtorno de ansiedade. Se você não me segue, aproveita para você seguir o nosso canal, que aqui tem conteúdo relevante e vai te ajudar a você dominar todo esse cenário agudo da ansiedade o mais rápido possível, tá bom? A pergunta de hoje é a seguinte: Thiago, qual é a melhor atividade física que a gente pode fazer para sair do transtorno de ansiedade? Essa pergunta é muito recorrente. Praticamente todo mundo já sabe que a atividade física não é uma indicação para quem sofre para ansiedade. Eu sempre falo isso, é quase que uma obrigação, por vários motivos. Se você não sabe, eu sou logoterapeuta especialista em ansiedade, mas também eu sou formado em educação física, então eu posso te ajudar com algumas orientações aqui com relação a isso. Uma coisa que é muito importante da gente entender é o seguinte: atividade física é importante para a ansiedade, ponto. Eu acho que todo mundo já sabe isso por vários motivos. Um deles é que a atividade física, ela ajuda a promover a serotonina, que é o principal hormônio envolvido nesse contexto da ansiedade. Se você olhar bem, basta você prestar atenção numa coisa. Quando você vai ali no psiquiatra, por exemplo, e você tem o diagnóstico do transtorno de ansiedade, e de repente o nível da sua ansiedade é grave, ele vai fazer a implementação da terapia medicamentosa. E qual é o principal fármaco utilizado na condução da terapia para o transtorno de ansiedade? São os antidepressivos. Os antidepressivos que são recaptadores da serotonina dentro da nossa célula, ou seja, a serotonina, que é esse hormônio que melhora o nosso bem-estar, modula o nosso humor, então por isso que ela é tão importante na condução desse processo terapêutico. E olha que legal a gente entender. A atividade física, ela faz praticamente esse mesmo papel. Quando você está lá fazendo o seu treino ou se movimentando, você está melhorando a produção e a captação da serotonina na célula. E isso é importantíssimo. Mas há uma coisa importante da gente entender. Não é qualquer tipo de atividade física que é mais indicada para o transtorno de ansiedade. E existe o porquê. Porque tem algumas atividades físicas que elas são muito intensas. E de repente essas atividades físicas que são mais intensas, elas podem trazer algum tipo de gatilho e até disparar crises de ansiedade. Não é incomum a gente ouvir por aqui esse tipo de narrativa. Thiago, eu faço atividade física, mas eu estava, jogando futebol e de repente disparou uma crise de ansiedade. Então, Thiago, eu estava no crossfit, de repente disparou uma crise de ansiedade. Porque atividades físicas que são mais intensas podem ter essa característica, como elas causam um aumento abrupto dos batimentos cardíacos, elas causam uma taquicardia mais abrupta, pode ser que dispare ali, através da neuroassociação, uma crise de ansiedade. Então vamos conversar aqui sobre quais são as atividades físicas mais indicadas para o transtorno de ansiedade. Você deve dar preferência a atividades físicas, primeiro, que sejam praticadas ao ar livre. Não é que você não possa praticar uma atividade física num local fechado, mas o ideal é que a atividade física seja praticada ao ar livre, para que você possa ter uma respiração melhor, para que você possa estar em contato com os próprios elementos da natureza. Isso pode te trazer aquele elemento meditativo, onde você vai dissociar completamente o seu pensamento dos sintomas, e isso vai te ajudar muito. Por isso que eu sou muito a favor de você fazer uma atividade física que seja assim meio que natural. O surf é maravilhoso para a ansiedade, a bike também, você fazer bicicleta ali, sair andando, talvez numa praça, talvez num parque, em contato com a natureza, isso também é muito terapêutico. A própria corrida, ou então a corrida leve, ou então a caminhada também é muito indicada para o transtorno de ansiedade. Enfim, o que você deve priorizar são atividades físicas leve ou moderadas, que não causem essa taquicardia muito evidente. Outra coisa importante que eu já falei aqui para você também ficar atento a partir de agora é que evite praticar atividades físicas intensas em locais muito fechados, entende? Em locais com teto baixo de repente, ou então com música muito alta, ou então em locais onde tem muita gente, porque aquilo pode te trazer um certo desconforto, vários elementos estressores, pode causar o disparo de crises de ansiedade. Quando você começa a ficar atento para esses elementos, você começa já a perceber que existe uma diferenciação entre a atividade física, que pode ser muito eficaz para controlar os sintomas da ansiedade, e também algumas atividades que não podem ser tão interessantes assim. Se você prestar atenção a partir de agora a esse caráter dessas atividades, cara, eu tenho que estar num local mais aberto, eu tenho que estar em atividades que possam me trazer uma maior sensação de bem-estar, eu tenho que evitar locais fechados, com música alta, com muitas pessoas. Isso já vai ser de grande valia para você identificar qual a melhor atividade física para você.
É claro que existem atividades físicas que já trazem em si esses elementos mais meditativos, a yoga, ou então o próprio Pilates, que não tem muita questão da meditação, mas como você está muito concentrado ali na história da respiração, né? Você inspira e expira para praticar ou realizar determinado movimento, a própria respiração completa, ou seja, a inspiração completa e a expiração completa, isso já vai ajudar o próprio sintoma da ansiedade. Então são maravilhosos esse tipo de atividade física. Outra coisa importante também é de repente você associar nas suas atividades físicas elementos meditativos. Como assim, Thiago? Por exemplo, se você vai fazer uma caminhada ou uma corrida leve, por que não colocar uma música que você gosta, uma música que te traz uma certa paz, né? Ou então colocar, se você é uma pessoa religiosa, colocar uma oração, ou então uma aula de alguma coisa que você curte muito aprender. Isso vai trazendo esse elemento meditativo, distrativo, vai fazer sua mente sair da condição de pensamento sobre os sintomas e caminhar por outro tipo de pensamento que te gera bem-estar. Essa história de incluir na atividade física um elemento meditativo é maravilhosa também para o transtorno de ansiedade. Então fique atento a essas condições. Tente evitar locais fechados, música alta, elementos estressores, priorize ambientes abertos, onde você possa respirar livremente, onde você possa ter contato com elementos que causem essa distração, para que teu pensamento saia daquele pensamento cíclico, sintomático da ansiedade e caminhe por outros cantos que te gerem bem-estar. Eu espero que essa resposta tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida, porque realmente é um tema muito amplo, coloca aqui nos comentários que eu mesmo vou responder, te ajudando a definir ali qual a melhor atividade física para você. Isso é importante a gente falar também, né? É importante você entender que cada pessoa é diferente, então às vezes uma atividade física que eu curto, não necessariamente você curte. Então também entender esse caráter individual sobre a atividade física, quais são as atividades físicas que te geram mais prazer, que te geram mais equilíbrio, que você fica com o maior bem-estar, e você optar por elas, isso também vai fazer toda a diferença, tá bom? Um forte abraço, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, compartilha com as pessoas que precisam ouvir sobre isso. Não esquece de seguir o nosso canal e até o próximo episódio do nosso quadro Ansiedade Fora da Caixa.